Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Travão às comissões dos empresários. A FIFA introduziu mudanças significativas nas regras que definem a forma como os empresários de jogadores de futebol operam. Limites às comissões e introdução de uma prova para exercer a profissão estão entre as mudanças que a FIFA implementou e que entraram em vigor no início deste ano. Temos connosco Gonçalo Almeida, é advogado especialista em Direito Desportivo e antigo advogado da FIFA. Muito obrigado, Gonçalo. É um regresso ao jogo económico para falar de um tema muito premente, tendo em conta até todas as movimentações que estão a ocorrer neste momento no futebol europeu, e temos aqui um mercado de inverno potenciado com um mundial de futebol praticamente fora da época. Mas vamos falar então destas mudanças que a FIFA introduziu relativamente àquela que é a atividade dos empresários, uma atividade que gera sempre grande curiosidade, naturalmente sempre à volta dos números, das comissões. De uma forma geral, Gonçalo, e antes de partirmos medida a medida para percebermos o que é que está em causa nesta nova legislação, queria que nos desse um panorama geral relativamente àquelas que são as mudanças que entraram em vigor agora no início de 2023. Antes de mais, boa tarde a todos e uma vez mais obrigado pelo convite para participar do programa. Muito obrigado. É sempre bom regressar e debater ideias e acho que, de facto, o tema que nos traz hoje aqui é bastante pertinente por ser prático e por versar sobre uma atividade que, de facto, tem uma importância bastante considerável no âmbito da indústria do futebol. Indo direto à sua questão, bom, estes regulamentos que entraram agora no passado dia 9 de janeiro, parcialmente em vigor, e parcialmente porque a parte que entrou em vigor diz respeito tão somente à questão do licenciamento, o processo de licenciamento, a que os novos agentes de futebol FIFA estarão sujeitos, e o remanescente, nomeadamente o que diz respeito efetivamente à atividade dos agentes de futebol, essa parte dos regulamentos entrará em vigor apenas no dia 1 de outubro deste ano. Sim. Ora, em termos de alterações as mais significativas, vamos lá ver, isto é tudo uma evolução que se iniciou num processo de regulamentação desta atividade, iniciou-se no início da década de 90, portanto já lá vão sensivelmente 30 anos. E tem sido uma evolução bastante interessante, com alguns avanços e recuos, e que a partir de 2001, antigamente até 2001 eram os agentes FIFA, não havia um sistema de licenciamento propriamente dito, e em 2001 foi introduzido pela primeira vez um sistema de licenciamento e a FIFA delegou esse sistema parcialmente nas suas federações membros, portanto nas 211 federações membros da FIFA. Esse sistema funcionou relativamente bem, obviamente com algumas falhas, toda a gente se apercebia disso, mas também falhas essas que não tinham propriamente a ver com a atividade em si, mas também com a própria organização da FIFA, que em administrações anteriores foi de facto pouco lesta e pouco proativa no que diz respeito à solução de um conjunto de necessidades que importava acautelar. Nomeadamente, vejam, por exemplo, não estamos só a falar dos agentes FIFA, estamos a falar, por exemplo, da legislação sobre o futebol feminino, que apenas em janeiro de 2021 é que o regulamento da FIFA lhe concedeu um capítulo próprio para legislar sobre o futebol feminino, o que é incrível. Tendo em conta a evolução, não é? Tendo a evolução do futebol feminino, e se vimos no início do milénio, já o futebol feminino em determinados países tinha uma preponderância enorme, nomeadamente na América do Norte. E mais, e não é preciso ir tão longe.
veja-se o caso dos treinadores de futebol. Os treinadores de futebol não tinham uma regulamentação própria, precisamente até há bem pouco tempo. Também, se não estou em erro, também entrou em vigor um capítulo em exclusivamente dedicado, aos litígios envolvendo treinadores de futebol. Eu lembro, por exemplo, um dos processos com maior visibilidade que eu tive o prazer de abraçar foi o processo que opôs a Futebol Clube Porto Sade ao técnico Adrianse. Isto em 2006, 2007, tinha acabado de sair da FIFA. E por então, tanto a FIFA, o CAS já não, mas a FIFA sim, em primeira instância, decidiu esse assunto com base nos regulamentos que se aplicavam a litígios entre jogadores e clubes, porque não havia um regulamento próprio para dirimir litígios envolvendo treinadores. E, portanto, esta atual administração merece, de facto, que seja tirado o chapéu, que seja reconhecido o mérito pela proatividade que tem tido ao nível da produção legislativa. E é desse exemplo esta questão dos agentes, que nos traz hoje aqui. Os agentes, em 2015, com a anterior administração do Sr. Blatter, que fez muitas coisas boas, atenção, nem tudo, não queiramos associar ao Sr. Blatter só coisas negativas, o futebol evoluiu bastante e positivamente em muitos aspectos, mas de facto, do ponto de vista legal, ficou muito aquém daquilo que era exigível. Tanto que em 2014, quando foi aprovado o Regulamento dos Intermediários, que entrou em vigor em abril de 2015, a FIFA, qual Pilatos, e eu tenho já utilizado esta expressão com alguma frequência, lavou as mãos deste assunto, distanciando-se dele quase por completo, colocando um termo ao sistema de licenciamento, que é absolutamente necessário. Ou seja, termos alguém que quer exercer uma profissão, o José, seguramente, para ser jornalista, estou para o efeito. Eu estudei para ser advogado e por aí fora. É transversal a qualquer... Gonçalo, permitindo uma espécie de lei da selva, não é? Exatamente, uma anarquia, José, precisamente. Porquê? Isto permitia, e eu dei cursos de preparação para os agentes FIFA antes de entrarem os intermediários, agentes licenciados pela Federação Portuguesa de Futebol, pela Confederação Brasileira de Futebol, and so on. E tínhamos muitos exemplos, como tivemos com os intermediários, de pessoas que não tinham contacto nenhum com a modalidade, que desconheciam quase por completo as regras do jogo, nomeadamente do ponto de vista legal, que é fundamental para assessorar um jogador, um treinador, um clube, numa transferência ou por exemplo, na celebração de um contrato de trabalho desportivo. E sem esse conhecimento mínimo dos mínimos, hoje em dia ainda, porque ainda está em vigor, portanto, a questão dos intermediários, desde 2015, qualquer pessoa sem o mínimo conhecimento, sem estar sujeita a qualquer prova de conhecimentos, se registava na Federação, pagava um FII, apresentava um registro criminal imaculado, ou pelo menos nos últimos 5 anos imaculado, e portanto, sendo maior de idade, a celebração de um contrato de uma apólice de seguro, de responsabilidade civil, e começava a exercer a atividade. Isto é péssimo, foi péssimo, conduziu uma anarquia completa. Portanto, temos uma série de indivíduos que não reúnem o mínimo de condições de conhecimentos, de experiência para exercer essa profissão, e que a FIFA permitiu que sucedesse. Mas a FIFA, em 2015, afastou-se por completo, abdicou da sua jurisdição para dirimir litígios que envolvessem agentes de jogadores. Passaram a ser os tribunais comuns ou tribunais desportivos. Os tribunais desportivos ainda conseguimos perceber e entender perfeitamente a lógica. Agora, os tribunais comuns, eu já me canso de dizer isto, com o devido respeito para os magistrados que são muito mais qualificados do que eu, e não estou a ser falso modesto, porque é a profissão deles, conhecer a lei de A a Z. A verdade é que desconhecem, muitos deles, até porque alguns até podem não gostar de futebol e desconhecer na totalidade, ou quase na totalidade, o que é o fenómeno do futebol, não é? E depois decidem sobre processos ligados ao futebol, quando nós sabemos que uma relação laboral de um jogador não pode ser tratada da mesma forma como a relação laboral
de um qualquer outro profissional noutra área, porque tem Carlos, uma envolvência e todo um conhecimento que deve ser tido em conta, não é? sem dúvida. E bom, e por aí fora, por exemplo, outra dos absurdos que com a lei dos intermediários, que a regulamentação dos intermediários estipulava, era que, por exemplo, e vejam só o quão ridículo isto se torna, um intermediário que representasse, que prestasse os seus serviços a um menor de idade, era permitido, de acordo com a FIFA. A legislação nacional até proíbe, isso ainda é pior, isso ainda é uma aberração maior. Mas a legislação FIFA permitia que representasse um menor de idade, mas não permitia que fosse remunerado. Ou seja, pode trabalhar, mas não é remunerado. Sabendo nós que menor de idade, aliás, a questão nem era pela minoridade, é porque a minoridade depois, quando tratamos de FIFA, tratamos de 211 ordenamentos jurídicos distintos. Portanto, a FIFA não diz maioridade ou não estipula. Estipula a idade de 18 anos, ok? E os minors, portanto, presume-se com menos de 18 anos, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a maioridade atinge só aos 21, e noutros países outras idades. Atenção, é preciso ter este contexto internacional. Mas, para a FIFA, os menores, que são os menores de 18 anos, não podem ser assessorados por um agente, mas não podem ser remunerados. Então, mas a realidade é que o Messi, aos 16 já jogava na equipa principal do Barcelona, e se quisermos só cingirmos ao Barcelona e darmos um exemplo prático de hoje em dia, temos o Ansu Fati, não é? Que aos 16 também estava a jogar na equipa principal. Portanto, os menores precisam, aliás, até mais que os adultos propriamente ditos, precisam de um acompanhamento, de melhor assessoria, não é? Naturalmente. Gonçalo, deixe-me só introduzir o Bruno Pires e o Jorge Faria de Sousa para podermos então, provavelmente eles até têm algumas questões para colocar ao Gonçalo relativamente àquilo que está em cima da mesa. Jorge, começo precisamente por ti. Há aqui um tema que é premente quando se fala de intermediários, que tem a ver com as comissões. A FIFA estabelece aqui uma nova regra relativamente à comissão máxima de 3% para qualquer transferência acima dos 185 mil euros e de 5% para negócios abaixo desse valor. Parece-te uma comissão justa? Parecem-te umas percentagens que são equilibradas? Sim, antes de mais cumprimentar o Gonçalo Almeida e agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco. Eu acho, e só a título de exemplo, obviamente que estas medidas, na minha opinião, são ajustadas, e só a dar dois exemplos. O negócio de Fábio Silva, que como sabemos que o levou do Futebol Clube do Porto para o Wolves, que teve uma comissão, não me recordo concretamente, mas sei que foi acima dos 20%, segundo aquilo que são os relatórios e contas. Por outro lado, tem havido, num contexto de grandes transferências, nomeadamente do futebol português para as ligas top 5, e tem acontecido recorrentemente um jogador ser representado legalmente por um agente, sendo outro a intermediar o negócio, e isso levar a uma comissão de 10% para o representante legal e mais 10% para o intermediário do negócio. E, portanto, parece-me claramente que a FIFA tem de regular todos estes mecanismos, porque no final do dia os lesados podem ser não só os próprios atletas, como os clubes envolvidos neste tipo de transferências. Por outro lado, parece-me, já é claramente impossível, e foi uma das novelas que durou muito tempo no mercado de verão, no início desta época desportiva, casos como o de Ricardo Horta, que tem o passe absolutamente espartilhado entre fundos, entre o Málaga, o Sporting Clube de Braga e a própria Gestifoot, a título de exemplo. Isto é um exemplo concreto que claramente deveria levar a FIFA a atuar, e nesse sentido estas medidas são importantes. E por outro lado, aproveitar também esta questão. É certo que já falámos na primeira parte da situação do Chelsea, mas a questão do fair play financeiro por parte de alguns clubes detidos por Estados, como é o caso do Paris Saint-Germain ou do próprio Manchester City, que fazem gestões de marketing, de verbas de marketing, como sabemos, para cumprir o fair play financeiro, acaba por desvirtuar completamente aquilo que deveria ser o espírito das regras e da lei por parte da FIFA. E, portanto, claramente a FIFA, na minha opinião, tem que ter
uma perspectiva de uma fiscalização mais forte, não só dos agentes, mas também dos próprios clubes, como é o caso de fair play financeiro, porque no final do dia tem que se proteger os clubes e os atletas. Bruno, quando estávamos a preparar este programa e estava a retirar dados relativamente àquela que é a nova legislação da FIFA e percebemos estas percentagens das comissões acima de 185 mil euros, 3%, abaixo desse valor, 5%. Estava a pensar que provavelmente vamos ter aqui alguma contabilidade criativa relativamente àquilo que são alguns negócios para que os intermediários não saiam a perder. Eu ia precisamente a pegar por aí, Zé, mandar aqui um abraço ao Gonçalo Almeida e a disponibilidade que tem, que é para nos esclarecer aqui algumas situações. Eu gostava de saber, a partir de agora, quantos negócios é que vão ser feitos e qual vai ser a quebra de negócios, porque a partir deste momento, se calhar há muitos ditos empresários que deixam de ter interesse nessa atividade. Respondendo ali ao Jorge, eu estive aqui a consultar rapidamente, a comissão do Fábio Silva foi de 25%, ou seja, de 10 milhões em 40 milhões de euros. Eu acho que a produção legislativa é sempre importante, mas eu Bruno, deixava... Desculpa lá, mas também existe o caso do Bruno Fernandes, por exemplo, em que há um empresário que é intermediário do negócio e o empresário que o representa e, no total, as comissões também custaram 20%. Exatamente, mas eu gostava de perguntar aqui ao Gonçalo, se é que ele nos pode esclarecer, que tipo de penalização é que pode haver para os clubes que infringam estas regras, para os ditos empresários que infringam estas regras, e de que forma é que a FIFA vai estar atenta à contabilidade criativa que tu falavas há bocado, Zé, e que eu acho que é muito importante porque vai haver uma grande tentação para fugir a estes 5% para cima. Eu agradeço a questão, porque essa questão é extremamente pertinente e seguramente faz-nos pensar a todos o que é que virá aí. Retomando a questão inicial do José e respondendo ao Bruno, nesse contexto, estes novos regulamentos vêm de facto, a meu ver, é uma lufada de ar fresco. É uma iniciativa, foi um passo atrás que a FIFA deu para dar vários em frente. Ou seja, a FIFA regressa com o sistema de licenciamento, regressa ao antes de 2015 com o sistema de licenciamento, percebe que esta atividade tem de facto uma importância bastante considerável no âmbito da indústria do futebol e que necessita, de forma urgente, aliás, isto tem vindo a ser pensado, estes regulamentos, desde 2018 e só avançou agora porque houve, de facto, muitos anticorpos e, inclusivamente, ações judiciais a correrem termos, a oporem-se à entrada em vigor destes regulamentos. E a FIFA, hoje em dia, com esta administração, é, de facto, uma instituição com outra cara em termos do diálogo, consulta efetivamente todos os stakeholders e não gosta, contrariamente àquilo que costumava fazer, de impor regulamentos sem consultar os vários stakeholders, ou seja, os vários intervenientes na indústria do futebol. E isso sim tornou o processo mais moroso, porque estou certo que para esta administração, vontade desta administração, estes regulamentos já estariam em vigor há bastante tempo. Este passo atrás que a FIFA fez foi no sentido de temos a consciência perfeita de que é necessário intervir, que esta atividade tem uma enorme importância no âmbito da indústria do futebol, importa regular, importa supervisionar e importa, caso seja necessário, sancionar os prevaricadores, aqueles que violarem estes regulamentos. E os regulamentos, se os meus amigos tiverem a oportunidade não sei se já os leram, são um pouco extensos, mas seguramente chegaram à mesma conclusão que eu. Houve uma evolução, uma grande produção legislativa em termos do detalhe. Ou seja, exige-se cada vez mais para o exercício desta profissão. O novo agente de futebol FIFA é um profissional que, para exercer a atividade, vai ter que cumprir com uma série de requisitos bem mais exigentes do que aqueles que existiam, que alguma vez existiram, já nem vou falar no caso dos intermediários, porque isso aí foi a anarquia total,
E mais, no exercício da atividade, inclusivamente do ponto de vista das remunerações, e agora vou ao encontro da pergunta do Bruno, é muito, mas muito mais exigente, no sentido que limita, cria tetos remuneratórios, e há quem diga, eu ainda há pouco tempo estive num evento da Liga, no Porto, e num painel organizado pela minha sociedade, tive um agente, tive o Luís Vilas Boas, que é o diretor dos agentes FIFA, e a questão era, é ou não correto limitar-se a remuneração dos agentes? E vejamos, eu enquanto agente, ou eu nem preciso colocar-me nessa posição de agente, enquanto cidadão, que gosto, que acompanho o fenómeno de futebol, eu penso assim, bom, será justo colocar um teto remuneratório aos agentes, sendo que, por exemplo, não existe tal coisa para os outros intervenientes, os jogadores, treinadores, sendo que igualmente alguns desses salários também são obscenos? Para terminar, estamos mesmo já no limite do nosso tempo. Eu consigo, só para terminar, eu consigo compreender alguma insatisfação, mas a verdade é que os exemplos que deram aqui são exemplos muito claros de que torna-se absolutamente necessário colocar um travão. E aí poderemos dizer, paga o justo pelo pecador. Talvez, mas é importante para a FIFA regular esta matéria nesse capítulo. E é importante que aqueles que fiquem, que exerçam com dignamente e com conhecimentos esta nova atividade, para que a exerçam bem e que sejam com os novos tetos salariais remuneratórios, eles continuarão a ser muito bem remunerados. Ninguém pensa que vai haver aqui uma escravidão. O que vai acontecer é que se vai filtrar. Os bons vão prevalecer e os maus vão acabar por abandonar esta atividade. Gonçalo Almeida, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Suspeito que este é um tema que nós vamos voltar a discutir em breve. Mais uma vez, muito obrigado. Passamos para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores.